Olá, eu estou aqui para falar um pouquinho a respeito das minhas aulas do estágio. Bom, no início, lá no estágio A, eu decidi que eu ia trabalhar com os alunos a importância da resolução de problemas no ensino de física. Bom, é um tema que eu achei bastante interessante e li um artigo a respeito dele e iniciei então a ideia de trabalhar com esse tema. Ainda durante as observações e no início do estágio B, eu percebi que eu teria muita dificuldade para conseguir chamar a atenção daqueles alunos. A turma que eu estava trabalhando, as turmas, né, que eram 2 primeiros anos, uma delas principalmente era uma turma bastante apática, não demonstrava muito interesse pelas aulas, nem pela escola em geral, e eu decidi então que eu trabalharia também a importância do lúdico como ferramenta de aprendizagem de física. Desde o início das aulas práticas, então, eu comecei levando brinquedos para a sala de aula, criando os problemas baseados nessas situações que eu criava com os brinquedos, e isso surtiu um bom resultado ao final do estágio B. O professor percebeu, inclusive, a turma bem participativa, eles me ajudavam a montar a situação, me ajudavam a resolver os problemas. Ao final do estágio B, a gente fez uma avaliação com os alunos e o professor, apesar de não ter feito uma análise assim formal dessa avaliação, o professor me disse que eles tinham ido bem na avaliação, que eles foram acima da média das outras avaliações deles. Bom, quando eu iniciei agora o estágio C, a minha intenção era continuar com a minha pesquisa e eu pretendia então continuar com os mesmos alunos que eu tinha trabalhado no estágio A e B. Eu me organizei de forma a conseguir ficar então na mesma escola, acompanhando o mesmo professor e inicialmente as mesmas 2 turmas, que aí seriam agora segundos anos. Eu fiz o meu planejamento, organizei a sequência dos conteúdos com essa intenção de acompanhar essas turmas então. Porém, houve na escola um problema de mudança de horário de professores e eu tive que, em cima da hora, modificar todos os meus planos. Então, o que houve no fim é que eu tive que pegar novamente 2 turmas de primeiros anos, e esses primeiros anos, então, que eu iria trabalhar esse ano, a princípio, seriam turmas bem complicadas, porque são turmas advindas de um projeto do governo que nunca reprovaram desde a 5ª série porque o governo criou essa regra, então, que essas turmas não poderiam reprovar porque mudou o esquema da escola, deixou de ser série e passou a ser ano. Se criou o ensino fundamental de 9 anos e esses alunos teriam que seguir adiante de qualquer maneira, então. Bom, quando eu conversei com o professor a respeito de ter que pegar essas turmas, então, ele disse para mim, bom, Simone, esses primeiros anos tu conhece, inclusive alguns tinham sido meus em matemática, então está bem complicado trabalhar com eles não querem fazer nada, a gente não consegue prender a atenção deles por muito tempo, e eu confesso que eu fiquei bastante desanimada por não poder continuar o projeto com aquelas 2 turmas que eu já estava acostumada. Bom, eu decidi então encarar isso, né, como um desafio que eu teria que passar mesmo e fui em frente. Novamente eu preparei as minhas aulas, então, naquele mesmo esquema, né, de levar os brinquedos, de contextualizar, de focar mais na interpretação, na análise e menos na parte matemática. Porém, eu fiquei um pouco preocupada porque esse primeiro semestre do primeiro ano é cinemática, o tempo inteiro eles têm que aprender a trabalhar com cinemática. E não tem como trabalhar cinemática sem matemática. Então, era um desafio maior ainda. Bom, eu levei, então, em todas as aulas os brinquedos e criei situações e eu comecei a me surpreender, porque eu percebi que quando eu entrava na sala de aula com a minha sacolinha cheia de brinquedinhos e bugigangas, eles vinham me receber e estavam muito interessados e queriam saber o que a gente ia fazer naquele dia. E eu comecei a gostar bastante de entrar nessas turmas e de dar as minhas aulas ali. Na metade, mais ou menos, das aulas de estágio,
teve mais uma mudança de horário e eu acabei encerrando meu estágio trabalhando com só um primeiro ano, somente o primeiro ano 8. E foi somente nessa turma que eu pude, então, fazer a verificação dos resultados. O professor me disse que ele elaboraria, então, a prova. E eu fiquei um pouco preocupada com isso também, porque eu queria fazer uma prova para eles dentro da metodologia que eu tinha trabalhado, né? Colocando mais a parte teórica, lembrando a eles a maneira como a gente tinha montado os problemas. Mas o professor disse, bom, a prova tem que ser essa, eles vão ter que saber esses problemas aqui. Bom, eu acabei achando que talvez fosse até melhor, porque, afinal de contas, a ideia é que eles consigam resolver todo tipo de problema depois, né? O professor fez uma prova bastante convencional e eu fiquei ansiosa esperando pelos resultados da prova para poder avaliar, então, a minha prática. Essa semana o professor me entregou a cópia do diário dele e eu fiquei bastante feliz quando eu verifiquei os resultados. Porque a princípio ele me disse que eles iam muito mal, que a maioria dos alunos não conseguia alcançar 5 nas avaliações, que a turma tinha realmente um baixo desempenho e que eu não devia me preocupar. Bom, quando ele me entregou a cópia do diário, que eu fui fazer a verificação, o que eu concluí? Observando ali o diário, então, que tinha somente 2 alunos com nota abaixo de 5 nessa avaliação, 8 alunos ficaram com nota entre 5 e 7, e 17 alunos da turma tiveram nota acima de 7. Bom, eu considerei esse resultado muito positivo, né, dentro das minhas expectativas, superou em muito, e eu fiquei bastante feliz com isso. Eu acho que eu pude concluir que realmente, quando a gente quer fazer alguma coisa diferente, vale a pena. Eu não consigo ainda afirmar que a resolução de problemas criados de uma outra forma, dessa forma mais prática, é a solução para o ensino de física. Também não posso afirmar que levar brinquedo para a sala de aula que vai salvar e vai fazer com que realmente eles aprendam física. Mas eu consigo perceber que uma prática diferente, que consiga fazer com que o aluno se torne mais participativo na sala, eu acho que ajuda bastante a aprendizagem. Então, eu posso, dessa minha experiência nesses 3 semestres de estágio, eu posso concluir que se a gente conseguir trazer o aluno para perto, a gente vai conseguir que ele tenha uma melhor aprendizagem. Era isso, obrigada.